Olá, bem-vindos ao Papiros da História. Hoje encerraremos o ciclo sobre a República sem republicanos, a República de Weimar. Falaremos sobre política e economia neste período. A crescente crise econômica do pós-guerra na Alemanha foi resultado da perda de exportações industriais antes da guerra. A perda de suprimentos em matérias-primas e alimentos devido ao bloqueio continental feito pelas nações aliadas, principalmente pela Inglaterra, à Alemanha durante o período da guerra. E a perda de colônias e o agravamento dos saldos das dívidas, exacerbado por uma questão exorbitante de notas promissórias levantando dinheiro para pagar a guerra. Logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, a atividade militar industrial quase cessou, embora a desmobilização de homens foi controlada e manteve o desemprego em torno de 1 milhão. Depois de 4 anos de guerra e fome, muitos trabalhadores alemães estavam exaustos, fisicamente debilitados e desanimados. A moral estava lá embaixo. Milhões de trabalhadores alemães ficaram desencantados com o que consideravam capitalismo e esperançosos de uma nova era. Afinal, em 1917, ocorreu a Revolução Russa. Enquanto isso, a moeda alemã se desvalorizava a toque de caixa e continuava a depreciar-se cada vez mais, principalmente quando os franceses invadem o Vale do Ruhr. O tratado assinado em 28 de junho de 1919 é facilmente dividido em 4 categorias: questões territoriais, demandas de desarmamento, reparações e atribuições de culpa, entrega às forças aliadas do Império Colonial Alemão e o maior de todos os golpes para os alemães, a entrega e devolução, claro, dos territórios da Alsácia e Lorena ganhados na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Alguns territórios fronteiriços da Alemanha com outros países foram desmilitarizados e autorizados a se autodeterminarem. O exército alemão foi forçado a não ter mais de 100 mil homens, com apenas 4 mil oficiais. A Alemanha teve que destruir todas as suas fortificações no Ocidente e foi proibida de ter uma força aérea, tanques e artilharia. Muitos navios foram afundados pelas suas tripulações. Submarinos e encouraçados também foram proibidos. A Alemanha foi forçada, de acordo com o artigo 235, a pagar 20 bilhões de marcos ouro, cerca de 4,5 bilhões de dólares, em 1921. O artigo 231 responsabilizou a Alemanha e seus aliados por causa das perdas e danos sofridos pelos aliados durante a guerra. Embora o artigo 235 irritasse muitos alemães, nenhuma parte do tratado foi mais discutida do que o artigo 231. Logo, a República estava sob ataque tanto da esquerda como da direita, e a esquerda radical acusava os governantes sociais-democratas de terem traído os ideais do movimento operário ao impedir uma revolução comunista. Para minar ainda mais a credibilidade da República, alguns extremistas de direita, especialmente alguns membros do antigo corpo de oficiais imperial, culparam uma suposta conspiração unida de socialistas e judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Em março de 1920, ordenou-se a dissolução do Marinebrigade Erhardet, um Freikorps da Marinha, mas os seus líderes, encabeçados pelo próprio Hermann Erhardet,
resistiram à dissolução e pediram ajuda ao general Walter von Lüttwitz, que nesta época comandava o Reichswehr de Berlim. Lüttwitz fora um dos organizadores dos Freikorps e pedira imediatamente ao presidente Friedrich Ebert e ao ministro da Defesa Gustav Noske que paralisassem imediatamente a política de redução dessas tropas, que dessas milícias armadas. Quando Ebert se negou a fazer isso, Lüttwitz ordenou ao Marinebrigade Erhard que marchasse sobre Berlim, ocupando a capital em 13 de março. Embora Lüttwitz tenha dirigido a operação, o seu líder nominal foi Wolfgang Kapp. Noske solicitou ao exército regular que combatessem os golpistas, mas quando bateu a porta do Reichswehr, a porta estava fechada. Ninguém escutou. Por quê? O chefe der Heeresleitung, o general Hans von Sickert, respondeu: o Reichswehr não ataca o Reichswehr. O governo viu-se obrigado a deixar Berlim e deslocar-se, isso é, mudar-se para Dresden, onde esperavam contar com o apoio do general Georg Merkert. Mas não houve apoio, logo o governo fugiu mais uma vez, dessa vez para Stuttgart. Sem o apoio dos militares, o governo exortou a classe operária a se opor ao golpe mediante a uma greve geral, a qual foi massivamente apoiada. Mas esta greve geral custou a vida de muitos trabalhadores alemães. O país ficou paralisado e o golpe de Kapp deu-se com burros na água. A tentativa de governo de Kapp entrou em colapso depois de apenas 4 dias, em 17 de março. Kapp e Lüttwitz fugiram para a Suécia. As principais razões da República de Weimar ter sobrevivido ao putsch de Kapp foram a oposição da classe operária ao golpe de Estado, deflagrando assim uma greve geral, a recusa de maior parte dos comandantes de outros Freikorps em aderir à iniciativa de Kapp e Lüttwitz, considerando que o levante era prematuro. Inspirados pelas greves gerais que o governo pediu para impedir o golpe de Kapp, houve um levante no Vale do Ruhr, que é rica em minério, e 50.000 trabalhadores formaram o Exército Vermelho e assumiram o controle da província. Os rebeldes faziam campanha pela extensão dos planos de nacionalização das principais indústrias e apoiavam o governo nacional. Mas os líderes do SPD não queriam apoiar o crescimento do USPD, que era favorável ao estabelecimento de um regime socialista. Neste período, ocorrerão assassinatos promovidos pela extrema-direita. Em agosto de 1921, o assassinato do ministro das Finanças, Matthias Erzberger. Em julho de 22, o ministro das Relações Exteriores, Walter Rathenau, também é assassinado. Esses 2 assassinatos foram promovidos por um grupo de extrema-direita, a Organização Consul. Em 1923, teremos mais pressão da extrema-direita com o putsch da cervejaria. Este putsch será comandado pelo Partido Nazista sob a liderança de Adolf Hitler. Em 1919, Anton Drexler cria o Deutsche Arbeiterpartei, ou Partido dos Trabalhadores Alemães. Este Partido dos Trabalhadores Alemães não é de tendência socialista nem comunista, ele é de extrema direita. Drexler dá o nome de trabalhadores bota trabalhadores no nome do partido para o quê? Cativar os trabalhadores alemães a se filiarem a esse partido, evitando assim que esses mesmos trabalhadores
entrassem para os partidos de esquerda. Em 12 de dezembro de 1919, Adolf Hitler fez seu primeiro contato com o Deutsche Arbeiterpartei, isso é, DAP. Ele estava atuando como um infiltrado, um agente do Reichswehr, para ver como esses grupos se mobilizavam. Só que teve uma coisa: Hitler achou as ideias de Drexler idênticas às suas. Ele finalmente achou um lugar para ficar. Em 1920, Hitler já era o seu principal orador e o partido havia mudado de nome para Nationalsozialismus Deutsche Arbeiterpartei, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, vulgarmente conhecido como Partido Nazista. Gente, dê uma olhada neste gráfico. O Partido Nazista nunca foi e nunca será de esquerda. O nazismo é o melhor exemplo da extrema-direita. Vocês podem notar, ele está num canto, enquanto o Partido Comunista está em outro. Parecem determinadas coisas iguais? Sim, porque os extremos se tocam. Em julho de 1921, Hitler se autodeterminou o presidente do partido. No dia 9 de novembro de 1923, Hitler e seus seguidores tentam dar o seu golpe, ali em Munique, na região da Baviera. Hitler terá o apoio do general Erich Ludendorff. Ludendorff era um herói da Primeira Guerra Mundial e servia aos propósitos de Hitler como uma ponte entre o Partido Nazista e o Estado-Maior alemão. Este golpe, ali na cidade de Munique, na região da Baviera, era uma cópia, segundo o pensamento de Hitler, ao que o seu grande ídolo naquele momento fez na Itália, Benito Mussolini, na sua marcha sobre Roma, quando ele toma o poder na Itália. Hitler, primeiramente, dominaria Munique, seus arredores, e logo toda a região da Baviera. E logo seguiria em marcha até a capital Munique, tomando assim o poder. Hitler e Ludendorff conseguiram um apoio secreto do general Gustav von Kahr, que era o governador de fato daquela região, e também conseguiram o apoio de várias personalidades do Reichswehr, isto é, do exército alemão. Em 8 de novembro de 1923, Gustav von Kahr e alguns oficiais recuaram de sua posição e negaram apoio a Hitler e a Ludendorff no golpe. Hitler, pego de surpresa no meio desse recuo, mandou detê-los ao mesmo tempo em que decidiu prosseguir com o golpe. Sem o conhecimento de Hitler, Kahr e os outros oficiais presos foram libertados por Ludendorff, a mando de Ludendorff, contando que dessem a sua palavra de oficiais que não interfeririam em todo o processo que estava ocorrendo. Pela manhã cedo, quando os nazistas marchavam em direção ao Ministério da Guerra Bávaro, o exército já estava de prontidão, pronto para abrir fogo. Rapidamente, a ação foi controlada pela polícia bávara, sendo que Hitler e vários dos seus asseclas foram presos. Em abril de 1924, Hitler vai a julgamento. Os juízes deixaram que ele fizesse sua própria defesa e sem limite de tempo. O discurso de Hitler, fortemente nacionalista e antissemita, logo teve uma resposta calorosa daquele público. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão pelo crime de conspiração com intuito de traição, mas só cumpriu 9 meses. Na prisão, teve um tratamento diferenciado e recebia cartas de fãs, bolos, era um tratamento VIP. E ali na prisão, ele vai finalmente organizar as suas ideias. Estas ideias serão
todas reunidas em um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta. Ali estão todas as ideias nazistas. Ao sair da prisão, Hitler tomou uma grande decisão. Ele não tentaria tomar o poder pelas armas, mas sim usando a democracia. Hitler usaria a democracia, isto é, os instrumentos democráticos, a eleição, para destruir a própria democracia. E em 10 anos, ele faria isso. Nos primeiros anos do pós-guerra, a inflação crescia em uma taxa alarmante, mas o governo simplesmente imprimiu mais moedas para pagar as dívidas. Em 1923, a República alegou que não podia mais arcar com os pagamentos de indenizações exigidas pelo Tratado de Versalhes, e o governo deixou de pagar as suas dívidas. Em resposta ao fracasso do governo alemão em pagar dívidas, tropas francesas e belgas ocuparam a região do Ruhr. A região do Ruhr, naquela época, era uma região industrial muito produtiva para a Alemanha. Os franceses e belgas assumiram o controle da maioria das empresas de mineração e manufatura em janeiro de 1923. Greves foram convocadas e a resistência passiva foi encorajada. Essas greves duraram 8 meses, prejudicando ainda mais a economia e a sociedade. Em 1919, um pão custava 1 marco. Em 23, o mesmo pão custava 100 bilhões de marcos. Em 1914, o Papiermark valia 4,2 marcos por dólar. Em 1923, 1 milhão de Papiermark por $1. Em 15 de novembro de 1923, uma nova moeda foi introduzida na Alemanha, o Rentenmark. 1 trilhão de Papiermark valia 1 Rentenmark. Esta ação foi denominada como redenominação. $1 americano era igual a 4,2 Rentenmark. Assim, os pagamentos das reparações de guerra foram retomadas e o Ruhr foi devolvido à Alemanha de acordo com os tratados de Locarno, que definiram as fronteiras entre Alemanha, França e Bélgica. Esta ação é graças à figura de Gustav Stresemann. Stresemann foi Reichskanzler por 100 dias em 1923 e serviu como ministro das Relações Exteriores de 23 a 29. Este período deu uma relativa estabilidade para a República de Weimar, conhecida então pelos alemães como Golden Zwanziger, isto é, os dourados anos 20. Consequentemente, nós temos uma economia crescente e uma diminuição da agitação política, isso é, tanto da extrema esquerda como da extrema direita. Baixaram suas bolas. Assim, Stresemann começou a estabilizar a moeda alemã, o que promoveu a confiança na economia alemã e ajudou a recuperação tão necessária para a nação manter o pagamento de suas reparações, enquanto ao mesmo tempo alimentava e abastecia a nação. Em 1924 é criado o Plano DOS. Esse plano vai ajudar a Alemanha a cumprir as suas obrigações de reparação. O Plano DOS é um acordo entre os bancos americanos e o governo alemão, no qual os bancos americanos emprestavam dinheiro a bancos alemães com ativos alemães como garantia para ajudá-los a pagar as reparações. Quais são esses ativos que foram garantia para esses empréstimos? As ferrovias alemãs, o Banco Nacional Alemão
e muitas indústrias. No dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, que passará para a história como a Quinta-feira Negra, nós temos o colapso da Bolsa de Valores de Nova York. Todo o mundo ocidental sofrerá com isso. Na Alemanha, dará início a um período fértil onde grupos extremistas, principalmente de extrema direita, terão a sua voz, o seu lugar. E o verme que está crescendo com isso, crescerá, será o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. E eu vou deixar aqui embaixo alguns títulos, alguns livros e filmes que falam sobre este período da República de Weimar. Fiquem com Deus e até a próxima.